Oi, gente! Que bom estar aqui com você neste sábado maravilhoso, falando sobre envelhecimento saudável, qualidade de vida, aqui no nosso Viver Mais. E neste mês de setembro, né, um mês cheio de cores, falando sobre tantas coisas que nós temos que nos conscientizar. O mês de setembro verde, da doação de órgãos, o mês do setembro amarelo, da luta contra o suicídio, pela vida e pela morte. O mês do setembro lilás, em que nós vamos esclarecer várias coisas sobre a demência de Alzheimer. 21 de setembro também é o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. O nosso programa Viver Mais de hoje vai conversar no Batendo Papo com a nossa querida doutora Niele Moraes, que vem aqui falar pra gente sobre as várias possibilidades de diagnóstico, de fazer coisas para que a gente tente evitar que se instale a demência de Alzheimer. E também vamos mostrar no Conectados com Lucas Charoni alguns jogos no seu celular, né? Já que você usa tanto para o WhatsApp, para as mídias sociais, para você também estimular um pouquinho a sua memória, para sair da rotina. Vamos também apresentar várias matérias, tanto sobre o Alzheimer quanto sobre a luta da pessoa com deficiência. E vamos mostrar o nosso quadro queridíssimo, aquele chamado Vida e Arte, com o nosso querido Emmanuel Freitas. Você vai ver como a arte pode influenciar tanto na vida de uma pessoa, não só na conexão social, como na cognição, que é a memória. Não saia daí não, porque o nosso Viver Mais está só começando. Pra que contar o tempo, se a gente pode contar as conquistas e os amores? Envelhecer não é tabu, é dizer sim para a vida e o que há de acontecer. Cíntia Charoni, um novo olhar sobre o envelhecimento. E aí, gente, o nosso Batendo Papo de hoje vai falar sobre demência de Alzheimer, e para isso nós estamos com a nossa queridíssima doutora Niele Moraes, geriatra, doutora em geriatria, que é professora da UEPA, que é a nossa coordenadora da geriatria e gerontologia do Grupo Cíntia Charoni, que também é a coordenadora do NEP do Grupo Cíntia Charoni. Enfim, é uma mulher maravilhosa e, além de tudo, linda. Muito obrigada, Niele. Mais uma vez, é sempre um prazer conversar com você e aprender com você. Doutora Cíntia, muito obrigada. O prazer é todo meu. É uma honra estar aqui novamente para conversar e sobre um assunto tão importante. Então, eu que agradeço o convite. Pois é, Niele, é um assunto tão importante e ultimamente tão presente na vida das pessoas, né, Niele? O que é a demência de Alzheimer, Niele? A demência de Alzheimer é quando existe um comprometimento das funções cerebrais, que é a cognição, e esse comprometimento ele acaba afetando as atividades do dia a dia. Esse comprometimento acontece principalmente na memória recente, a memória de curto prazo, mas pode afetar também a linguagem, o raciocínio, a capacidade de planejar as tarefas, a capacidade de orientação, de compreender os estímulos visoespaciais. O foco, a atenção, né, doutora? Inclusive, no início do programa eu falei para vocês, né, que atinge a memória. A cognição não é só a memória, a cognição é a memória, o foco, a atenção, tudo isso que a doutora Niele acabou de falar, complementando o que eu iniciei no programa, né, doutora? Então, ocorre uma alteração na cognição pelo depósito de placas. O processamento de proteínas nas células cerebrais ele está comprometido e acabam acumulando substâncias tóxicas nessas células que levam à perda dos neurônios, à morte dos neurônios. E Niele, todas as demências, elas são progressivas e irreversíveis? Não.
Existem raros casos que sempre tem que ser pesquisados de demências potencialmente reversíveis, né? Então, por exemplo, deficiência de vitamina B12, o hipotireoidismo, que é a alteração do hormônio da tireoide. A gente sempre precisa investigar se o paciente apresenta uma dessas causas para que a gente possa reverter esse quadro. Alguns tumores cerebrais podem evoluir dessa forma, a hidrocefalia de pressão normal também, que é uma alteração que ocorre no cérebro, e a gente sempre precisa investigar. E sabe, gente, uma coisa muito comum e infelizmente muito frequente de acontecer com pessoas idosas é a falta de hidratação adequada. Muitas vezes a família sai, a pessoa fica sozinha em casa, esquece de beber água, desidrata, evolui com uma infecção urinária e pode apresentar um quadro que simule uma demência, não é isso, doutora? Isso, esse é um quadro de delírio, não é? É um estado de confusão mental agudo. É muito diferente do quadro de demência. A demência, ela ocorre num curso maior de tempo. Ela é um quadro crônico. O delírio, ele é uma alteração aguda. Um paciente que estava bem e, de repente, começa a evoluir com confusão mental. Pode ter agitação, pode ter agressividade e isso alterna no decorrer do dia. E quando o paciente se apresenta dessa forma, a gente precisa investigar o que pode estar causando isso, porque pode ser por um quadro de desidratação, pode ser um quadro infeccioso, pode ser alteração da glicemia, do açúcar no sangue, pode ser várias causas e isso é uma urgência, isso tem que ser investigado. Então, se o paciente apresentou isso, ele precisa procurar atendimento médico imediato. Olha só, gente, tá entendendo que a demência, ela é um quadro que vem lentamente evoluindo? Então, não adianta você chegar e dizer, ah, a vovó tá com demência, ah, porque a minha tia tá com demência. Levar ao médico, quando apresentar esses tipos de sinais, você leva imediatamente para um hospital, para um atendimento de urgência, para investigarem o que é que está acontecendo. Agora, Aniele, também a gente vê, assim, alguns relatos, né, de pessoas que estão dirigindo. E aí, de repente, ela, onde é mesmo que eu tô? Isso pode ser considerado demência? Isso é uma pergunta muito importante, né? Isso é um quadro de desorientação, né? Isso pode acontecer por vários motivos. Então, quando o paciente tem algum episódio de desorientação ou uma alteração de memória, a gente precisa investigar o motivo. Nem todo quadro é por demência, né? Para que tenha demência, a gente tem que avaliar alguns critérios específicos, mas, por exemplo, a falta de sono, ela pode comprometer a memória. Outras doenças podem comprometer a memória. A depressão afeta a memória porque a pessoa com depressão, ela tem menor concentração, menor atenção e, consequentemente, consegue fixar menos as informações, tem menor motivação também e tudo isso influencia. Pois é, olha só, gente, viu como o sono adequado de pelo menos 6 a 8 horas é importantíssimo para você evitar que determinadas situações aconteçam com você? Alguns medicamentos também podem levar a essas alterações de cognição, né, Aniele? Então, fica atento e nada de ficar dizendo que aquela pessoa tem Alzheimer, senão, já pensou? Todos os adolescentes estariam com Alzheimer, né? Porque olha a gente para esquecer as coisas. Não sabe onde está o tênis, não sabe onde guardou o brinco, não sabe onde está o relógio. E não é nada disso. É uma fase da vida que fica disperso, que perde um pouco o foco, que perde um pouco a atenção e acontecem essas coisas também. Outra causa muito frequente é a sobrecarga emocional, né? Ou estresse. Isso faz com que a pessoa fique também com diminuição da atenção, do foco. Isso é uma causa que a gente precisa sempre investigar. Então isso acontece muito também com os pré-vestibulandos, né? Com certeza. Você vai fazer uma prova, não só com os pré-vestibulandos, mas de uma maneira geral. Você vai fazer a prova, aí você já ouviu falar, eu fui fazer a prova e me deu um branco. Isso também E aí gera um ciclo vicioso, né? Porque eles estão sob estresse, um grande estresse, eles não dormem direito e aí não conseguem fixar da melhor forma que precisariam, né? Olha aí, você em vestibulando, vá lá, você que faz prova a cada 2 meses. Então, mantenha calma, relaxa, faz algum exercício assim mental, uma meditação, um relaxamento, escuta uma música tranquila e vai fazer sua prova e principalmente confia em Deus, porque se você está estudando, se você está se preparando, está confiando em Deus, está tendo autocontrole, vai dar tudo certo.
né? E como é que é feito o diagnóstico da doença de Alzheimer? O diagnóstico ele é clínico, então é pela história que o paciente conta e a anamnese, que é a avaliação que o médico faz, e principalmente é muito importante o relato do familiar ou do acompanhante, porque às vezes o paciente não percebe que está esquecendo, então é muito importante esse outro relato. A partir dessa avaliação é feito um exame físico e são solicitados alguns exames. Os exames eles são principalmente para a gente descartar outras causas de demência, potencialmente reversíveis. Causas que, se eu identificar e tratar, vão reverter aquele quadro. Então, por isso que eu citei a dosagem de vitamina, do hormônio da tireoide, o exame de imagem cerebral é importante, avaliar se o paciente tem depressão, como é que está o sono, se tem história familiar, o que de fato está acontecendo. Uma causa também é a própria infecção pelo HIV, pode levar a esses quadros, infecção, outros tipos de infecção também, então isso tudo faz parte do exame. A gente faz esses exames para descartar outras causas, porque o diagnóstico de doença de Alzheimer, ele é clínico. Existe uma alteração que quando a gente observa no exame de imagem, ela é sugestiva, mas ela não dá o diagnóstico, ela só contribui para o diagnóstico. Ela complementa então, né? Niele, outra coisa também que a gente ouve com frequência, né? Poxa vida, doutora, a minha mãe agora ela está conversando com a gente e de repente ela fala uma frase, faz um comentário e aí passados alguns minutos ela vai e repete a mesma frase. Se ela tiver a consciência de que ela está repetindo, isso não significa que ela está com demência. Mas se ela não tiver essa consciência, é bom procurar rapidinho um médico, certo? Certo. Até num quadro de demência, numa fase muito inicial, pode ser que ele comece a ter esses problemas da memória e comece a perceber. Numa fase mais avançada, ele já não percebe que está esquecendo, mas numa fase inicial isso pode acontecer. Aí, junto com a avaliação clínica, que é o que o paciente está me contando, o familiar também, a gente faz alguns testes cognitivos, que são testes para que a gente avalie todas as funções cerebrais, né? A memória, a atenção, a concentração, a capacidade de realizar tarefas, a orientação. Então, são testes específicos para que a gente avalie como ele está. Então, gente, sempre que tiver um lapso de memória, tiver alguma dúvida, antes de você chegar e dizer, porque está com demência, porque está esclerosada, porque isso, porque aquilo, procura um médico geriatra, procura um médico neurologista. Existe toda uma equipe multidisciplinar envolvida para fazer esse diagnóstico, para que você tenha certeza se é realmente algum tipo de demência e se essa demência é Alzheimer. E vale a pena lembrar, gente, que apenas 60% dos quadros de demência são Alzheimer. Os outros 40% são outros tipos de demência. Agora a gente vai assistir uma matéria falando exatamente sobre os vários tipos de demência. E olha que bacana, gente, estudos da Universidade do Rio de Janeiro, feitos por médicos brasileiros, americanos e canadenses, acabaram de descobrir que a atividade física intensa, ela promove uma melhora do quadro de demência, porque libera uma substância chamada irisina, que atua exatamente no cérebro. Vamos ver essa matéria juntinhos. São vários os quadros de demências que podem acometer uma pessoa e 40% dos casos não acontecem pela doença de Alzheimer, que corresponde a 60% dos diagnósticos. A segunda causa mais frequente é a demência vascular, em geral, causada por um acidente vascular cerebral. Há ainda os quadros de demência de Corpus de Levy, que é a terceira mais comum, a demência causada pelo mal de Parkinson, em fase avançada, e a demência frontotemporal, que ocorre com a degeneração de um ou de ambos os lobos frontais e temporais do cérebro, causando alterações de comportamento. E lembrar também que temos outras causas de demência que podem estar relacionadas não só com a degeneração genética do nosso cérebro, a gente tem também relacionadas ao uso abusivo de álcool por muito tempo, que é a demência pelo álcool. Também temos que pode causar deficiências vitamínicas graves, como a deficiência de vitamina B12, distúrbios de doenças metabólicas como distúrbios da tireoide, são causas também de alterações precoces da memória, nesse caso algumas delas potencialmente reversíveis,
tá? Então é importante você procurar um especialista, ou geriatra, ou neurologista, ou um psiquiatra, quando tiver alguma queixa da sua memória. A boa notícia é que é possível oferecer mais qualidade de vida às pessoas diagnosticadas. Assim como o Rocksteady Box, o boxe de não contato trazido de Indianápolis, Estados Unidos, e que tem mudado a vida de pacientes com Parkinson. No Brasil, um grupo de cientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro comprovou que exercícios de alta intensidade aceleram a produção do hormônio irisina, produzida pelos músculos no cérebro. A irisina promove as sinapses e favorece a manutenção das memórias. Em Belém, esses exercícios de alta intensidade, como boxe e crossfit, foram adotados pelo programa Novas Lembranças, de suporte aos pacientes com Alzheimer, e os resultados têm sido muito positivos com as atividades associadas à hidroterapia e à musicoterapia. Através da música, também se tem obtido a melhora dos aspectos cognitivos e das conexões sociais das pessoas com Alzheimer. Ai, que matéria legal e assim motivadora, né? Já pensou, gente, que bênção que é? Eu li um livro chamado O Fim do Alzheimer, que eles relatam exatamente isso. É um livro de um médico americano da Califórnia que desenvolve exatamente um programa de acompanhamento com pessoas com doença de Alzheimer. E, lógico, envolve o geriatra, o educador físico, envolvem terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, psicólogos, uma equipe toda. E lá eles também estão conseguindo respostas incríveis. Existem casos, inclusive, e tudo cientificamente comprovado, gente, de que estão conseguindo reverter o quadro de Alzheimer, lá nessa Universidade da Califórnia, com todo o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. E isso é muito bom para o coração da gente que trabalha com tantas pessoas assim, né, Aniele? E vendo assim as atividades físicas, pessoas fazendo atividades físicas, a gente fica pensando que bênção a oportunidade de poder desenvolver nessas atividades físicas, ter uma resposta. Mas em contrapartida a gente fica pensando, muitos idosos eles já têm o comprometimento físico, né, Niele? E como é que faz a atividade física? Como é que a gente consegue reverter, consegue fazer as atividades para tentar reverter um quadro de Alzheimer na fase inicial e moderada, se a pessoa é deficiente físico? E hoje, 21 de setembro também, é o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. E, infelizmente, não tem só jovens e nem tem só idosos, existe toda uma população com esse comprometimento. E a gente foi conversar com a defensora pública e ex-deputada Regina Barata, que vai esclarecer para a gente várias coisas sobre sobre o que hoje se faz no Dia da Luta da Pessoa Deficiente. O grande problema da pessoa com deficiência é se aceitar. A partir do momento que você se aceita com a sua deficiência, você precisa existir. E quando você existe, você quer um lugar ao sol, você quer um lugar na sociedade, um lugar que te pertence. Então você precisa ter o pertencimento. Sou uma pessoa com deficiência, mas não me sinto inválida, não sou incapaz e tenho direitos. Como eu sou advogada, sou defensora pública, desde os meus 23 anos de idade, eu tinha muita compreensão de que eu não queria favores e eu não precisava que ninguém tivesse pena de mim. A única coisa que eu queria era respeito e ser tratada com dignidade. Há 38 anos atrás, eu sofri um acidente automobilístico
e vi a necessidade. Eu estava no meu último ano de faculdade, morreram 5 companheiros meus de faculdade no último ano nosso, e eu fui perceber o que era ser uma pessoa com deficiência. Eu fazia direito e fazia esporte, fazia prática esportiva e me vi sendo discriminada, sofrendo preconceito. Os meus amigos já não agiam da mesma forma e não tinha mudado nada na minha vida, eu só tinha me tornado uma pessoa com deficiência. Tive a amputação de braço e fiquei numa cadeira de roda por 10 meses. Então, eu me senti desafiada a dizer às pessoas que eu não morri. Fundamos a APPD e nessa fundação foi assim muito importante eu ir em busca das outras pessoas com deficiência. E buscando essas pessoas, eu fui vivenciando o problema de cada um. A única lei que existia no Brasil era um ato institucional, número 12, que tratava das pessoas mongoloides, né? Como se nós fôssemos só isso. E dentro do Código Civil, nós éramos tratados, né, como pessoas que necessitavam de ser curatelados. O que era que isso significava? Que nós não nos representávamos, nós estávamos na mesma condição que os silvícolas, que são os índios surdos e mudos. Era assim que a Constituição brasileira, o Código Civil falava das pessoas com deficiência. E nós conseguimos, na Constituinte de 88, avançar para que nós pudéssemos ser incluídos na área da educação, da saúde, do trabalho, do esporte, da cultura e do lazer. E isso abriu caminho para que nós compreendêssemos de que nós não precisamos de favores. Uma empresa que tem 100 funcionários, ela precisa ter 2% de pessoas com deficiência. Mas nós aqui no Pará avançamos com uma emenda constitucional de que todas as empresas que forem vencedoras de trabalhos que elas tenham que terceirizar, prestar serviços ao Estado, elas não importam o número de pessoas que ela tenha como funcionário. O importante é que ela dê uma cota para a pessoa com deficiência. Então não precisa que a empresa tenha 100 funcionários para ela começar a cumprir, mas sim de incluir uma pessoa que tenha capacidade, competência. E não queremos ter salas especiais para trabalhar. Queremos ser porta de entrada de qualquer empresa, desde que nós estejamos capacitados. Por isso a PPD tem parceria. Hoje o governo do estado tem uma parceria do primeiro ofício e a PPD faz parte. Como? Porque é de suma importância que o primeiro emprego seja oportunizado para a pessoa com deficiência também, na sua condição de aprendiz. Quando a sociedade respeitar isso nos seres humanos, nós viveremos com certeza numa sociedade de justiça, de igualdade, de liberdade. Muito obrigada, doutora Regina, por todas essas informações. E realmente o que a gente precisa é pensar e se colocar no lugar do outro, né? Ter empatia, que todo o poder público possa pensar que pode ser ele, né? Posso ser eu amanhã, pode ser alguém da minha família que precise ter essa acessibilidade, que precise ser tratado dignamente. Então, parabéns pelo trabalho. Não desista não, porque nós que temos fé sabemos que muitas outras pessoas podem ser sensibilizadas para mudar essa história, né, Niele? E, Niele, me diga uma coisa. Aí o paciente foi diagnosticado com demência e aí começou a fazer atividade física, mas e antes desse diagnóstico, quando a gente começa a perceber já que tem uma alteração cognitiva leve, o que a gente pode fazer para tentar evitar que esse alemão, como todo mundo fala, se instale ou então que as outras demências se instalem?
Existem, na realidade, até antes do comprometimento cognitivo leve, né, como prevenção, que é o que também é recomendado no comprometimento cognitivo leve, o que se pode fazer é exercício físico regular, né, exercício físico de moderada intensidade, de alta intensidade, de forma regular, alimentação saudável, né, então ingerir muitas frutas, legumes, verduras, né, que é a dieta baseada em plantas, reduzir o consumo de carne vermelha, comer azeite de oliva, né, na refeição, as sementes oleaginosas, a gente tem a nossa castanha do Pará, grãos, cereais integrais também, né, ingerir bastante líquido. Além disso, um sono adequado é muito importante. Estímulo cognitivo. O que é isso? Existem atividades específicas para estimular a memória, né, com o terapeuta ocupacional, que é um profissional habilitado para isso, mas também existe a importância de aprender coisas novas. Então, quanto maior o nível de escolaridade, maior o nível intelectual, menor o risco de desenvolver a demência, mas esse risco ele não é isento. Então, o meu cérebro já está habituado a algumas atividades e aí não vale tanto. Tem que ser atividades novas, como a dança, né? A dança não é só importante para o prazer, para conexões sociais, mas é importante também porque estimula a memória, a coordenação, a orientação. Então, é muito importante. E além, né, Daniele, da dança, você também pode começar a praticar instrumentos musicais que você nunca fez a vida inteira. Pode começar a fazer teatro, você pode fazer várias atividades artísticas e todas têm um porquê e todas têm ação, não só na depressão, como a doutora Aniele estava falando, né, mas no próprio estímulo cognitivo. E uma coisa incrível é que o paciente que já tem o Alzheimer, o paciente que já tem demência, ele costuma fazer, né, uma atividade específica que se chama musicoterapia. E que resposta incrível! Na maioria das vezes, o paciente faz musicoterapia, ele já está no estágio bem mais avançado da doença de Alzheimer, e ele tem momentos de reencontro pessoal com a história da vida dele, que são emocionantes nele, emocionantes. E a musicoterapia, quando ela é iniciada precocemente, por isso é tão importante detectar precocemente a doença de Alzheimer, para que a gente coloque todo o arsenal terapêutico possível, né? Não é só a medicação, mas todas as outras atividades para lentificar a evolução da doença, o resultado é fenomenal. E a musicoterapia, ela se mantém com benefício até numa fase mais avançada, porque a memória musical é uma das últimas a ser perdida. Então é muito importante, o resultado é maravilhoso mesmo. E isso, gente, é o que a gente chama de artes em saúde, né? Quando a atividade artística ela é utilizada como ferramenta para trazer saúde. Eu amo, a gente vai ter uma unidade só de artes em saúde, né, Niele? E como é importante também para o paciente autista, né, para a pessoa autista, como isso traz a pessoa para o mundo real de uma maneira tão linda. Eu sou super fã. Mas a doutora Niele também estava conversando aqui com a gente sobre a importância também do profissional da terapia ocupacional, principalmente também na prevenção e na preparação da pessoa idosa, mesmo os que não têm demência, quando ele estimula a pessoa a se concentrar, quando ensina algumas dicas para que a memória seja ativada, né, Niele? Isso. É o estímulo cognitivo, né? Então trabalha várias funções cognitivas. Inclusive, agora a gente vai aprender no quadro Conectados com o Lucas, jogos de memória do seu celular, no seu computador. Vamos assistir então? E aí, Lucas, o que você tem pra gente? Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Conectados, o quadro em que eu te dou dicas sobre sites, aplicativos, redes sociais e tudo que está incluso dentro da tecnologia hoje em dia. E a partir de hoje, eu começarei a falar para vocês alguns jogos que estimulam a memória. E hoje é um deles, não saia daí que está começando o Conectados. Gente, o jogo que vou mostrar hoje para vocês é um jogo chamado Cody Cross. Ele vai estar aparecendo aí na tela o nome para vocês baixarem, tá? Vocês podem baixar tanto no iOS quanto no Android. Ele é um jogo que estimula a sua memória através de palavras cruzadas. Por quê? Como se fosse você jogando no jornal ali, aquele seu joguinho que você procura
que aparece a pergunta e aí você tem que responder ali e colocar nos quadradinhos a resposta. É esse aqui, olha, o Cody Cross. Vou entrar nele aqui. Tá carregando. Como funciona esse jogo? Por exemplo, eu já joguei um pouquinho. Então, eu vou aqui desde a primeira fase para vocês verem. Por exemplo, aqui. Como eu já joguei, ele já aparecem algumas palavras. Então, por exemplo, aqui apareceu item usado no banho. Aí eu fui lá, pensei e vi o que se encaixava aqui. E a palavra era sabonete. Aí aqui, a segunda, era viagem turística em navio luxuoso. Aí eu pensei e vi que era cruzeiro. E aí eu fui completando as palavras aqui e, por fim, eu completei essa palavra que está aqui na vertical. A maioria das palavras é tudo na horizontal, mas também tem essa aqui que é na vertical. E você normalmente só consegue descobrir ela quando está perto de acabar a fase. Eu vou aqui para vocês numa fase que eu tô agora, que ela é um pouquinho mais avançada, tá? Bem aqui. Só um minuto que tá carregando. É aqui no 3. Olha. Fase 3. Aqui que é onde eu tô agora. Por exemplo, que está começando, aprendiz. Eu não sei qual palavra poderia ser essa. Preciso pensar mais. Aqui, um dos meios de transporte mais utilizados no mundo. Bom, eu acredito que seja... Olha, é uma palavra muito grande, então pode ser que seja o ônibus, talvez. Vamos ver se é. Olha, tem um on aqui no final. Então, não é ônibus. Então, tem algumas palavras que realmente são difíceis aqui, é porque eu já passei muitas fases. Então, por exemplo, eles estão sempre no mar em busca de ondas. Não sei, pode ser que seja surfista. Vamos tentar aqui. Surfista. Gente, só para finalizar então, eu vou ensinar para vocês como é que baixa o jogo no celular. Você consegue baixar tanto no iOS quanto no Android, tá? Eu vou mostrar aqui no iOS. Você entra na App Store, vem aqui e digita CODY-CROSS, Cody Cross. E aparece bem aqui, é essa primeira opção. Aí você vem aqui, aperta para baixar, espera carregar e pronto, o jogo está baixado no seu celular. E é o mesmo processo no Android. Então essa foi a dica de hoje, gente. Mas eu tenho mais uma dica para vocês. Não fiquem tanto tempo no celular, porque vocês podem acabar perdendo muitas coisas boas da vida. Então você pode ficar aqui, usar para o seu entretenimento, para exercitar sua memória, mas realmente imponha limites no seu celular, tá bom? Não fique tanto tempo. E essa foi a dica de hoje, gente. Se você tiver mais alguma dúvida, acesse o site www.hospitalcintiacharone.com.br que eu te respondo aqui no Conectados. Sensacional, Niele. Eu amei e acho que não só as pessoas idosas, não só as pessoas com Alzheimer, mas isso vale para estimular a memória de todo mundo, né, Niele? Todos nós. Na realidade, agora a gente acaba usando pouco a memória, né? Menos do que a gente usava antes. Agora a gente não recorda nem número de telefone, como a gente decorava antes, data de aniversário, porque tudo está no celular. Então a gente precisa mesmo estimular a nossa memória com as coisas simples do dia a dia. Ai, pois é, eu amei. Vou, inclusive, baixar este aplicativo no meu celular também. E até parece, né? Como se eu tivesse tempo, mas eu vou colocar também, porque vai que eu faço uma viagenzinha e estou lá estimulando minha memória. Mas não esqueça, o uso do celular, ele pode aproximar quem está longe, mas ele afasta quem está perto. Então use com moderação. E agora a gente vai assistir um quadro lindo, Niele, que é o nosso Vida e Arte, com uma pessoa muito especial para nós e que inclusive é o nosso diretor artístico que vai tirar lá do baú da sua memória histórias lindas de vida. É com você, Emmanuel de Freitas, o nosso Vida e Arte de hoje. Eu passei muitos anos da minha vida achando que eu tinha escolhido a arte, mas, na verdade, depois eu descobri que a arte que me escolheu. E a arte me escolheu
num dos meus primeiros encontros com ela. Eu tinha 8 anos de idade quando eu fui a um evento de carros, enfim, com um tio meu que era apaixonado por carros, e tinha um grupo de artistas ali fazendo apresentações, brincando com as crianças, e eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Fui lá, procurei a pessoa que organizava aquilo tudo, falei, eu quero ser um desses personagens. E aí ele falou, não tem, hoje não dá, já está todo mundo certo, está aqui o meu cartão, me procura semana que vem. Um tempo depois ele me chamou e falou, um dos atores faltou, você quer entrar no lugar dele? Eu falei, quero, claro. Ele me deu um figurino, eu vesti esse figurino, e era um figurino que a gente chama de cabeção, que são aqueles personagens que têm a cabeça grande, então eu coloquei essa cabeça, vesti esse figurino, coloquei essa cabeça e já fui trabalhar ali, animar a festa, brincar com as crianças. E o meu tio me procurava na hora de ir embora e não me encontrava, porque eu estava dentro do personagem. Então eu via o meu tio, mas o meu tio não me via. E aí meu tio foi para casa, eu morava perto desse lugar, e a minha mãe, minhas tias, daqui a pouco todas elas me procurando. Isso era por volta da hora do almoço e o evento só terminou no final da tarde. No final da tarde, quando eu cheguei em casa, tinha um rebuliço na família. Já tinham ligado para todos os hospitais, para o IML, para todos os lugares, me procurando. E eu ali, feliz da vida, porque finalmente eu tinha vivido meu primeiro dia de trabalho como artista aos 8 anos. E nunca mais parei. E aos 15 anos eu fui selecionado para o elenco de apoio do Brincando nos Campos do Senhor, que é um filme que foi dirigido pelo Hector Babenco. Eu me vi naquele universo cinematográfico de uma produção internacional. A ficha cai anos depois, mas eu vi aquela grandiosidade toda. Eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Então, aos 15 anos eu abracei a carreira artística como profissão mesmo. O cinema me deu muitos presentes. E aí o cinema me trouxe depois o teatro, porque eu resolvi fazer um curso de teatro, e a partir desse curso eu montei o meu primeiro espetáculo profissional, e que eu itinerei por quase todas as capitais do Brasil. Por quê? Porque você está sujo, fedorento e excelente. A arte sempre me deu muitas alegrias, sempre me trouxe muitas alegrias. E aí, depois do teatro, veio a televisão, depois da televisão veio a ópera, então veio o mundo erudito, vieram os musicais. Então, a arte, para mim, ela me abraçou de tal maneira que eu não consigo realmente imaginar a minha vida sem a arte. Quando a minha mãe partiu, eu estava num dos meus melhores momentos profissionais, porque eu estava realizando um projeto incrível, que era o Festival de Belém do Cinema Brasileiro e o Circuito Itinerante de Cinema, levando isso a comunidades ribeirinhas, levando isso a lugares onde o cinema nunca chegou e onde o cinema jamais chegaria. Mas foi um momento muito difícil, porque foi uma partida inesperada, não foi fácil, mas o meu trabalho com certeza me ajudou muito nessa superação. Um momento muito emocionante para mim como artista foi quando a estreia do musical Enlace, a Loja do Ourives, no Teatro Tuca, em São Paulo. É um espetáculo que foi escrito a partir de um texto do Papa João Paulo II, que é o Karol Wojtyła, e ele escreveu esse texto quando ele era ator. Ele nem sonhava em ser padre quando ele escreveu esse texto, mas provavelmente ele não sabia que ele seria um padre, que ele viria a ser um papa, mas o coração dele já sabia. Esse espetáculo, ele fala de amor, ele fala do amor de duas pessoas, da importância do enlace, da importância do casamento, do respeito, da reciprocidade, da admiração de um ser humano por outro. Então, eu acho que o amor que a gente conhece, que o Karol Wojtyła, depois que foi papa, espalhou para o mundo, tinha ali naquele texto. Então, quando eu entrei em cena para encenar um espetáculo com um texto escrito
por ele, por um Papa que eu admirei muito, que admiro, né, o legado que ele deixou para a gente. Essa foi uma emoção enorme, porque eu estava ali com o meu trabalho como ator, repetindo as palavras escritas por ele. Então, esse foi um momento realmente muito emocionante. A arte me dá felicidade todos os dias. Às vezes eu fico horas na frente de um quadro, de uma obra de arte, numa exposição, porque é como se aquela obra me oferecesse uma energia que eu preciso para a vida. Escolhi a comédia, escolhi o público infantil, escolhi a alegria, porque eu acho que a vida é tão difícil e as pessoas merecem essa pitada de alegria, de bom humor, de satisfação, de entusiasmo no dia a dia. Então, a arte, para mim, ela é uma injeção da felicidade. Ai, Emmanuel, que coisa mais linda! Que vida emocionante, que coisa linda, Emmanuel. Eu sou sua fã e sou muito suspeita para falar de você, porque eu amo você e admiro sua trajetória, sua persistência e que nós possamos ainda viver muitas coisas juntos, para que um dia a gente recorde as nossas memórias de vida, né, Niele? Nós, você também. E a gente possa sentar e rir muito da vida, rir de tantas coisas que nós já passamos. Enfim, eu quero agradecê-la muito por mais uma vez você vir aqui nos ensinar, vir falar sobre coisas boas e sobre coisas não tão boas, mas que graças a Deus hoje a gente tem novas perspectivas. Que Deus possa continuar abençoando sua vida, sua família, seu trabalho e que nós possamos juntas ver aí a cura do Alzheimer, a cura do Parkinson, que Deus possa abençoar todos os cientistas e todos os médicos que trabalham com essas doenças que ainda são de grande sofrimento, principalmente para a família e no início do diagnóstico do paciente. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço por essa oportunidade de falar sobre a doença de Alzheimer para que as pessoas conheçam, para que elas possam detectar precocemente e para que a gente possa também dar o suporte para a família, que é fundamental, né? O cuidador ele precisa das orientações para o cuidado e também de amparo. E é isso, gente. A gente vai ficando por aqui hoje, esclarecendo várias coisas para você. Não fique assustado, não fique achando que uma perda de foco de repente já é o Alzheimer. Procura um especialista, procura se informar. Nada de ficar taxando as pessoas disso ou daquilo sem saber o que é. Cuidado com o tipo de demência que você acha que pode ser. E procure sempre ter fé. Muita fé em Deus, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. E eu tenho certeza que hoje Ele pode fazer o impossível na sua vida, seja lá o que você esteja passando. E que você possa entregar seus passos, seu caminhar, seu envelhecimento de qualquer faixa etária nas mãos de Deus. E que você viva assim, com muita fé, porque muito mais importante do que simplesmente a gente acrescentar dias às nossas vidas, é a gente acrescentar vida aos nossos dias. Viva o hoje, viva agora. A gente nunca sabe que tipo de doença pode ser acometido, mas principalmente viva com fé, com alegria. Não tenha vergonha de ser feliz. Fique todos com Deus e até o próximo Viver Mais. Viver Mais. Oferecimento Grupo Cíntia Charoni.